Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo um vídeo hoje a pedido lá da própria comunidade Shekinah sobre o poder do jejum. Vamos aprender um pouco biblicamente? Aproveito para pedir você para nos apoiar, curtir o vídeo, né? Ativar o sininho para quando tiverem atualizações aqui, você poder receber essas atualizações. Então vamos aprender um pouco sobre jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e um propósito específico. Tem sido praticado, né, por muitas pessoas, né, ao longo de muito tempo. Ele atinge nações, culturas, até religiões, né? A finalidade é espiritual, né? Ainda que exista também o jejum medicinal, tá? Defendido por alguns médicos aí. Muito bem, mas os cristãos, né, também fazem jejum e muitos desconhecem o que é o jejum. Então, a Bíblia ordena jejum? Seria uma grande pergunta. Muito bem, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, o povo de Deus tinha um único dia de jejum instituído como o dia da expiação, tá? Lá em Levítico 23, 27, que também ficou conhecido como o dia do jejum. Jeremias 36, verso 6 fala disso. E Paulo também fez referência a esse jejum lá em Atos 27, verso 9. Mas em todo o Antigo, como no Novo Testamento, não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca do jejum, a Bíblia está cheia de menções sobre ele. Fala não apenas de pessoas que jejuaram, mas também infere que nós deveríamos também jejuar, né? Fazendo-o de maneira correta perante o Senhor. Então, lá em Mateus 6, verso 16 e 18, está escrito assim: quando jejuardes, olha, então está falando de jejum, não os mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o jejum está aqui, né, uma palavra bíblica falando até para a gente não falar com ninguém que está jejuando e evitar que as pessoas saibam que estamos jejuando. Então, Jesus não mandou jejuar, tá? Mas ele revela nos seus ensinamentos de que ele espera que os crentes façam isso. Ele nos instruiu até na motivação para que a gente faça jejum, né? Ele disse que o Pai recompensa a atitude correta do jejum e nos mostrou aí que essa prática gera resultados espirituais. Então, é importante salientar que o próprio Jesus, ele também jejuou, sim, né? 40 dias e 40 noites no deserto, ou seja, ele ficou sem comer, né? E depois foi tentado pelo inimigo, né? Nós conhecemos bem essa passagem, né? Os judeus, de uma maneira geral, eles também jejuavam, né? Os discípulos de Jesus não eram muito de observar jejum assim de uma maneira muito direta, né? Mas os fariseus, que era uma classe de judeus, jejuavam 2 dias por semana. Está lá em Lucas 18, verso 12. Agora, Jesus e os discípulos não tinham essa prática ou não faziam isso, né, para que as pessoas observassem. Lucas 5, do verso 33 ao 35, vai dizer assim: disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem como assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. E os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto eles estão ainda com o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus está falando de vida eterna, está falando que ele iria embora, mas eles não entenderam na hora. Então, Jesus, né, nunca disse que não se deveria jejuar. Então, é importante que o jejum não seja uma prática vazia, né? Como aconteceu lá no Antigo Testamento, né? Lá em Isaías 58, parte A do versículo 3, diz assim: por que jejuamos nós e não atentas para isso?
Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Então, quer dizer, um jejum sem propósito, apenas para, como de forma religiosa ou para atender religiosidade, não é o que Deus quer. Lá no mesmo livro de Isaías, né, na parte B do versículo 3, no versículo 4, assim: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a nossa voz lá no alto. Então, não adianta perder tempo com jejum se você continua sendo uma pessoa má, né, cheia de pecado. Perfeito? A propósito para o jejum, sim, o jejum vai mudar Deus, né? Mas você vai jejuar para que o seu espírito, né, fique mais ligado a Deus. O jejum não vai mudar nada em você, nem vai deixar você melhor, nem será mais misericordioso, nada disso. Mas será uma oportunidade de transformar o seu corpo em um corpo afligido que entende os propósitos de Deus. Então veja bem, pode jejuar? Pode. Quais são os propósitos, né, de jejum? Que é muito importante não jejuar por jejuar, tem que ter propósito. Você vê no Antigo Testamento algumas coisas de jejum, do tipo consagração. O voto de Nazireu envolvia, né, a abstinência e o jejum de determinados tipos de alimentos, lá em Números 6, verso 3 e 4. Arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuou em Mispa, como sinal de arrependimento dos seus pecados. 1 Samuel 7,6, Neemias 9,11. Luto. Sim, Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois da morte de Abner. Está lá em 2 Samuel 1, verso 12, e capítulo 3, verso 35. Aflições. O rei Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, e a morte. 2 Samuel 12, de 16 a 23. Josafá apregoou um jejum em toda Judá quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. 2 Crônicas 20, verso 3. Buscando proteção, sim, Esdras proclamou jejum ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a sua viagem. Está lá em Esdras 8, 21 e 23. Esther também pede que o seu povo jejue por ela para a proteção do seu encontro com o rei, né? Esther 4, versículo 16. Vemos também situações de enfermidade. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Está lá em Salmos 35, verso 13. E intercessão. Daniel, o profeta, orando por Jerusalém e seu povo. Daniel 9, verso 3 e Daniel 10, 2 e 3. Nos evangelhos, tem. Preparação para a batalha espiritual. Sim, Jesus mencionou que em determinadas castas só vão sair por meio de oração e jejum. Tá? Mateus 17, 21. Estar com o Senhor. Sim, Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. Lucas 2, verso 37. Preparar-se para o ministério. Sim, Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparou em jejum prolongado no deserto. Lucas 4, versos 1 e 2. Foram 40 dias. Em Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, a gente vê a igreja praticando jejum em algumas situações. Eu vou dar algumas. Ministrar ao Senhor, os líderes da igreja de Antioquia jejuando para adorar o Senhor, está em Atos 13, verso 2. Enviar ministérios, na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, Atos 13, verso 3. Estabelecer a liderança da igreja. Além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela aí que o jejum era um princípio praticado nas ordenações ministeriais. Atos 14, verso 23. Nas epístolas também vamos encontrar menções de Paulo ter jejuado. 2 Coríntios 6, versos 3 a 5, 2 Coríntios 11, versos 23 a 27. Então, Paulo, o apóstolo, jejuou também. Quais são as formas de jejum? Né? Há diferentes formas. Vamos encontrar as que estão na Bíblia. Jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores e quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho, por exemplo, né? Dando um exemplo que ele está estudando. Então,
Daniel 10, versos 2 e 3, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. O profeta exatamente diz aqui que ele ficou sem comer alguns tipos de alimentos, ele se restringiu, né, a uma dieta de frutas e legumes para, né, fazer essa aplicação perante Deus, né? Ele se absteve, não totalmente, mas se absteve de alguns alimentos e ficou fazendo isso durante 3 semanas. Em outras situações, o próprio profeta Daniel parece ter feito um jejum normal. Lá em Daniel 9:3, aparentemente o jejum é normal. Então, demonstra que ele praticava esse jejum de uma maneira mais normal na vida dele também. Então, ao fim desse período aí, um anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. Declarou-lhe que desde o primeiro dia da oração o profeta já fora ouvido. Está lá no verso 12. Mas que uma batalha estava sendo travada no reino espiritual, está no verso 13, o que ocorreria ainda no regresso daquele anjo, está lá no verso 20. Então, o jejum serve para a guerra espiritual. Daniel usou para isso. Jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Que, né, Jesus jejuou de alimentos, mas bebeu água, tá? Então, veja bem, Mateus 4:12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A Bíblia diz que ele não comeu nada. Não fala aqui de bebida, né? No caso de água. Então, esse é o que a gente chama de jejum normal, né? Que são jejuns regulares aí que você pode fazer caso tenha uma direção de Deus. O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de alguém ter jejuado sem água. Isso dentro de um limite, né? A gente percebe pela Bíblia que isso é no máximo uns 3 dias. Porque a água não é alimento, mas o nosso corpo depende dessa água porque, né, os rins têm que funcionar e a água a maior parte do nosso corpo é água. Então, vou pegar 2 exemplos. Esther, né? Num momento de crise em que os judeus, como povo, estavam condenados à morte por um decreto do rei, pediu ao seu tio Mardoqueu que jejuasse por ela. Aí está lá em Esther 4,16. Olha o que diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Paulo também na sua conversão, está lá em Atos 9, verso 9, diz assim: Paulo na conversão usou uma forma de jejum. Esse aí, né? Devido ao impacto da revelação que recebeu. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então aqui a gente vê o jejum total. A duração do jejum. As pessoas perguntam, né? Quanto tempo vai durar o jejum? Pode ser um dia, que é o jejum da expiação, tá na Bíblia. Pode ser 3 dias, o jejum de Esther. E Paulo também faz esse mesmo jejum, impactado pelo Espírito Santo. 7 dias, né? A gente vê o Davi fazendo 7 dias pela morte de Saul, está lá em 1 Samuel 31:13. 14 dias, que é o jejum involuntário do apóstolo Paulo, né? E os que estavam com ele naquele navio, Atos 27:33. 21 dias, jejum de Daniel em favor de Jerusalém, Daniel 3, verso 3. Perdão, 10, verso 3. E 40 dias, que foi o jejum de Jesus no deserto, Lucas 4, versos 1 e 2. Então, a Bíblia nos fala que Moisés, Êxodo 34:28, e Elias, 1 Reis 19:8, jejuando por 40 dias, né? Então, é um período em que Moisés nem bebeu água, o que é humanamente impossível, mas ele estava envolvido, né, pela glória de Deus, né? O mesmo aconteceu com Elias, que ele caminhou 40 dias sem alimento e aí o anjo alimentou ele. Então, são exemplos bíblicos aí de jejuns e os tempos que a gente encontra na Bíblia de jejum. Então, quando você jejuar, você pode seguir algum desses exemplos aqui, caso você assim o faça, né? E Eclesiastes 5, versos 4 e 5 diz: quando Deus
Quando você fizer algum voto a Deus, não tarde para cumprir, porque não se agrada aos tolos. Cumpra o voto que faz. Melhor que não votes do que faça voto para não cumprir. Eu sempre falo isso lá na igreja. Não fale aquilo que você não vai cumprir para Deus, que não é problema, tá? Tem aqui na Bíblia. Então, se você vai falar que vai fazer jejum, faça. Se você acha que não vai aguentar, não faça. Jejum prolongado, né? Não é para qualquer um, tá? Jejum de 40 dias é muito difícil de fazer, tá? O jejum total, principalmente, né? E outra coisa importante, não se fala com ninguém que está jejuando. Isso é uma coisa entre você e Deus, né? Não é você sair espalhando para as pessoas que você está jejuando. Então, deixa o Espírito Santo conduzir você. Aquilo que o Espírito Santo achar que é importante, ele vai te orientar, tá? Faça jejum? Faça. Aí estão os exemplos mais comuns, a forma de fazer, e aí é você e Deus que tem que verificar e você escolher junto a Deus, debaixo de oração e dentro dos propósitos que você estabeleceu com Deus, qual o jejum que você vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido aqui o poder do jejum.